Pronto? Ah, eu estou na sua frente, né? Eu sou muito alto. Não. Uma pena. Mas pode dar também. Pode deixar. Porque é para o pessoal. Bom dia, irmãos. Tiago, obrigado pela assessoria, viu? Meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vocês estão vendo aqui, nós temos já algumas sofisticações técnicas, graças ao Tiago. Domingo passado nós já tivemos o alto-falante, ou seja, o microfone. Esse domingo nós temos a transmissão e a nossa classe será naturalmente priorizada e privilegiada com essa transmissão, facilitando que as pessoas participem mais da escola dominical. E você que certamente está entrando agora, nós queremos dar a você boas-vindas para compor a nossa classe, e você está convidado a vir aqui. Tem bastante lugar, tem cadeira empinada lá no fundo, e essas cadeiras a gente pode colocar e encher a sala. A sua presença é muito importante. Mas quando você não puder, você pode acompanhar, estudar e participar conosco do estudo da lição da escola dominical. Meus irmãos, nesse trimestre, nós estamos estudando o cristianismo pioneiro. Nós já temos as revistas, estão aqui, o Ademir já providenciou, e quem não tem a revista é um por casal, um por casa, por família. E agora, inclusive, para acompanhar, hoje nós vamos estudar a lição de número 3, e você pode já pegar, acompanhar e participar. O título da lição, nós estamos aqui tendo o privilégio de receber a diretora da escola dominical. Quero saber se ela tem alguma palavra para a classe. Fátima, vem aqui, faça favor. Bom dia, graça e paz. A escola bíblica dominical é algo forte na nossa igreja, né? Está na visão pastoral do pastor Manuel Neto, e nós agradecemos a presença de vocês, a assiduidade de vocês domingo após domingo, mas que nós também assim, comecemos a chamar outras pessoas a conhecer, a estudar. E a Bíblia é o nosso ponto de referência. A Bíblia é aquilo que nos alimenta, né? E hoje, um domingo de Páscoa, um domingo de festa cristã, um domingo que nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus, e nós estamos declarando a nossa fé, e que nós estamos nos preparando para a grande vinda dele, para a nossa morada eterna. Então, que vocês continuem firmes, continue frequentando, nós temos excelentes professores da escola bíblica, e que vocês possam assim, serem abençoadores na vida de outras pessoas através da escola bíblica dominical. Amém? Amém. Muito obrigado, diretora Fátima. Seja bem-vinda, participa conosco. Meus irmãos, como já falamos, é a igreja pioneira, né? Então vocês podem observar que todo o trimestre estará fundamentado em Atos dos Apóstolos. A primeira lição foi um panorama geral sobre o cristianismo, né? No domingo passado, nós falamos sobre os sermões dos apóstolos. E hoje nós vamos estudar sobre os eventos, os acontecimentos. E vocês já viram aí, quem tem a revista, está lá fundamentado em Atos capítulo 2, Atos 3, Atos 5 e Atos 9. 2, 3, 5 e 9. E quais são esses eventos? Né? O primeiro deles
a descida do Espírito Santo. Segundo deles, cura de um coxo à porta do templo. Quem tiver aí com esse telefone aí, se quiser baixar, faz bem. Porque hoje nós estamos aqui com a transmissão, por favor, mas que telefone aí você está chamando aí? Não, sem problema. O terceiro evento, Ananias e Safira. E o quarto evento é a cura de Enéas e a ressuscitação de Tabita ou Dorcas, que é conhecida na palavra. Então, quando a gente coloca isso, assim, de uma forma sistematizada, é muito interessante a gente olhar e aprofundar. A primeira questão que se coloca é: para quê que isso aconteceu? Eu vou aqui já desde o início colocar uma questão com vocês, porque nós vamos estudar hoje milagres. Tá certo? Ninguém tem dúvida. O que é milagre? Milagre é a quebra da ordem natural das coisas. Tá certo? O indivíduo morreu, ressuscita. Isso é quebra da ordem natural. Está doente com uma doença incurável, grave e sara, é quebra da ordem natural. Paralisado a perna, aleijado, fortalece toda a musculatura, começa a andar, pular e gritar, quebra da ordem natural, isso é milagre. E o que a gente percebe, meus irmãos, tem mais um aí. Vera, traz aqui que a gente já coloca ele no silencioso para você. O que é? Para que isso? Né? Eu sempre discuto com a minha esposa em casa, ela tem um posicionamento, eu tenho outro. E eu vou levantar aqui esse questionamento para vocês não brigarem comigo nem com ela, dependendo da posição. É para vocês tentarem, olharem e buscarem o esclarecimento. Se a gente for observar, né, esses eventos aqui tiveram naturalmente uma razão de ser. Se nós formos no Velho Testamento, nós vamos ver muitos milagres em que Deus confirmava, através daquelas manifestações sobrenaturais, a liderança e a autoridade do apóstolo, do profeta, do político, no caso Davi, Salomão, Moisés, Samuel, enfim. Então, muitos acontecimentos se deram também no Velho Testamento. Elias, Eliseu. Então, meus irmãos, aquilo era evidente. Quando nós vamos para o Novo Testamento, a atuação de Jesus Cristo, principalmente nos Evangelhos, nós vemos vários acontecimentos. A filha de Jairo, viúva de Naim, a cura do paralítico que foi trazido pelo teto. E Jesus também diz que ele não fez muitos milagres por causa da falta de fé daquele povo em determinadas circunstâncias. Apenas alguns foram curados. E nós vemos isso extensivo a Pedro, a Paulo. Paulo ressuscita o menino que cai lá de cima, morre. Eutico, né? Pedro ressuscita a Tabita, Dorcas.
cura o Enéas, que era paralisado. A gente não sabe que paralisia era essa. O que estava na porta do templo, todo mundo sabia que o cara era paralítico, estava velho lá pedindo esmola. E ele resolve o problema. Aí a pergunta é, por que isso não acontece hoje? Eu vou lançar aqui uma dúvida, uma inquietação para vocês. Vocês já viram um paralítico, paralisia infantil, perna fina de um lado, arrastando, ser curado? Eu nunca vi. Vamos levantar essas questões, aí depois nós vamos discutir. Mas primeiramente, nós vamos entrar aqui no Pentecostes, é o primeiro subtítulo. O Pentecostes e a manifestação do Espírito Santo. Meus irmãos, vocês já leram, eu tenho meia hora para falar sobre isso. O que é Pentecostes? Já foi comentado aqui em lições anteriores. O que é Pentecostes? Nós temos lá na Bíblia, no Velho Testamento, que Deus estabelece a festa da colheita, né? Mas Pentecostes eram os dias contados, penta, 5, né? Vem, fala, Fátima. Pode ir lá, passa lá, pega lá. Era 50 dias após a Páscoa. E quando Jesus aparece, diz assim, vocês não saiam daqui até o dia de Pentecostes, quando virá o Espírito sobre vocês. E aí vocês estarão capacitados, habilitados para levar este Evangelho. Então veja que Jesus Cristo vem, cumpre a determinação divina, morre, ressuscita como havia sido previsto e havia sido profetizado ao longo de todo o Velho Testamento. E ele diz, agora vocês não vão sair daqui, vocês vão receber o Consolador, vocês vão receber o Capacitador, aquele que estará com vocês o resto do tempo para que vocês preguem esse Evangelho. Qual que é o Evangelho, meu irmão? É importante entender isso. O Evangelho é a nova. Qual é a nova? Você, pecador, afastado, distante, abandonado por Deus, porque Deus não comunga do pecado, através de Adão, que entrou o pecado no mundo, e daí para frente você não pode absolutamente nada fazer diante a sua impureza diante dele. E ele providenciou alguém, já profetizado, dito lá no início do Jardim do Éden, providenciou alguém para vir e morrer no seu lugar, mas ainda assim mantendo a sua capacidade de decisão, a liberdade de decidir para onde você quer ir. Deus não interferiu, meus irmãos. Deus não interferiu na vontade do homem no Jardim do Éden, embora ele pudesse. Ele não interfere na sua vontade de decidir. Então, quando Jesus Cristo vem, faz tudo o que tem que ser feito, morre, ressuscita, ele diz, espere aqui, para que vocês possam agora, capacitados, levar esse evangelho às outras pessoas, a todo mundo, para que eles também tenham a oportunidade de se redimirem perante Deus, através da crença de que eu sou seu filho e a minha morte e a ressurreição fez com que eu fosse colocado, elevado à categoria de intermediário entre você e Deus. Então aqui os apóstolos compreendem isso, e a primeira manifestação é sobrenatural. É o barulho, é a língua de fogo, são as línguas diferentes. Alguns dizem língua estranha, o pessoal quer falar em língua diferente, língua estranha, aparece alguns aí pregando, mete um monte de palavra lá que o cara deve decorar e fala que está falando língua estranha. Isso é picaretagem. Eu falo isso para você que inclusive está aí assistindo. Isso não passa de picaretagem, enganação. Porque a língua estranha, a língua diferente que foi colocado ali, é que existia aproximadamente, se você contar o número de nacionalidades, de tribos, de línguas diferentes ali, eram mais ou menos 16
línguas diferentes de pessoas, porque era o governo romano dominou toda aquela região da Ásia, a região do Oriente Médio, toda aquela região. E existiam, as pessoas estavam sob domínio, tinham que seguir aquilo que os romanos estabeleciam. Alguns falavam grego, outros falavam latim, que era a língua dominante dos romanos, né? E os demais falavam uma série de dialetos, como acontece hoje em muitas cidades da África, da Ásia, do próprio Japão, enfim. Quer dizer, cada região tem uma tribo, tem um determinado costume que fala determinada língua. E eles ouviram falar Pedro pregando, falando na língua deles. Quer dizer, o Pedro não falou 16 línguas ao mesmo tempo. Pedro falou em hebraico. Ou aramaico, que era a língua que eles usavam mais na época. E eles receberam a mensagem na língua deles. Isso significa que o milagre do Espírito fez com que eles pudessem entender a mensagem. E aqui uma primeira lição, meus irmãos. A mensagem não tem barreiras. Não é condição geográfica, não é relevo, não é língua, não é costume, não é cultura que vai barrar a mensagem. Essa é a primeira mensagem daqui do Pentecostes. Existiam ali muitas nações, muitas tribos que ouviram a palavra na sua própria língua, sendo traduzida para o ouvido, para a compreensão, para o cognitivo deles, pelo Espírito Santo. Então isso é um milagre. E aí o pessoal falou, esse cara, então, aí o que é interessante aqui é que certamente alguns dos discípulos falavam línguas que os outros falavam, mas esse cara não é galileu? Não é lá da beira do mar? Não é indouto? Iletrado, não sabe nada? Em outras palavras, não é um ignorante? São eles mesmos, mas como é que eles podem falar na minha língua? Mas também tinha, além da possibilidade de cada um receber a tradução, eles também, em determinados grupos, certamente falando a língua daqueles indivíduos que eles nunca tinham estudado. Então o Espírito Santo tomou conta e fez com que isso acontecesse. Para quê? Para divulgar a boa nova, o Evangelho, a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição, e o seu sangue purificando todos aqueles que, pela sua liberdade, sabem que são pecadores, se arrependem e buscam, através do Espírito Santo, Jesus Cristo. Meus irmãos, o outro evento é a cura do deficiente físico e a manifestação do poder de Deus. E aqui eu quero saber de vocês. Vocês já viram algum aleijado andar? Vamos lá. Você que está assistindo aí, você já viu algum aleijado? Aleijado mesmo, aquele que você sabe que é paralisado, que tem a perna atrofiada, que tem sequela de poliomielite, sequela de trauma de medula e uma série de outras coisas. Vocês já viram? Levaram em algum lugar para fazer, orar, enfim. Eu disse para vocês que eu nunca vi. Por que isso não acontece hoje? É falta de fé? Mas será possível que nós estamos tão desqualificados na fé? Não, porque tem uma separação aqui. Lá para trás, na época dos apóstolos, isso era comum, relativamente comum. Na época de Jesus Cristo, ele fazia e acontecia. Não só nas questões pessoais, vamos dizer, individuais, de doença, de necessidade, como a multiplicação dos pães, de parar o vento, andar, quebrar todo o sistema da natureza. Por exemplo, você entrar numa água, você afunda. A densidade do corpo é maior do que a densidade da água, então tudo que você tem maior densidade afunda. Isso é lei natural estabelecida por Deus. Ele foi lá e contrariou. E aí? Talvez pelo propósito em si. Essa é uma possibilidade.
Deus deu autoridade àqueles que levavam a sua palavra, que lideravam. Agora, Jesus Cristo com autoridade para se colocar diante a humanidade, para sedimentar: este é o meu filho. O povo não aceitava. Por que não aceitava? Porque existia uma situação política, religiosa dominante. E eles eram contrários, porque Jesus Cristo veio contrariar tudo aquilo que eles faziam, deturpando a palavra. Jesus Cristo não veio para desfazer aquilo que estava escrito. Pelo contrário, ele fala: eu vim cumprir. Mas eles faziam o contrário para benefício próprio. Pegavam as leis divinas, distorciam e escravizavam a população. Então, quando aparece Jesus ensinando, eles ficavam meio desconfiados. Mas esse cara fala com muita autoridade. E daqui a pouco, estende a mão que vai curar, curava. Fala: mas quem é esse cara? E aí o pessoal traz o coxo porque já viram falar com fé. O aleijado, trazido pelos 4 amigos, desce lá no telhado porque não dava para entrar. E Jesus, a primeira coisa que fala para provocar eles, fala assim: os seus pecados estão perdoados. Fala: mas para aí. Quem que é esse que pode perdoar pecados que não seja Deus? Estão certos eles. Mas eles não conheciam o fundamento, não aceitavam o fundamento, que era Jesus Cristo. Então, primeiramente, Santana, é que o objetivo era afirmar perante aquela comunidade que Jesus era o enviado. E depois dar continuidade, através do Espírito Santo que eles receberam. Era preciso, era necessário. Mas será se hoje não é mais necessário? Wilson, você está meio desconfiado. Você está, né? Eu estou percebendo. E aí? Meus irmãos, esse é um questionamento. Isso me angustia. E sei que angustia vocês. Mas eu busco, basicamente, explicar o poder de Deus através daquilo que me é palpável. Obrigado, Marcelo. Que me é palpável. Mas se os milagres continuassem, não ia ser mais ou menos igual a Bolsa Família? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu digo para vocês, eu estou falando aqui, veja só, eu quero aqui me isentar e me perdoar da minha ignorância em relação a outros fatos que eu desconheço. Quando a gente diz assim, eu nunca vi, não quer dizer que isso seja verdadeiro. Tá certo? Isso é muito importante, eu quero que vocês saibam disso. Mas eu gostaria de ver. Fala, Nogueira. Em 2010, 2011, nós fomos a Corumbá comemorar o centenário do trabalho batista aqui no Mato Grosso, né? Eu, encerrando o trabalho, já nos últimos momentos, o pastor ajoelhou e começou a orar, e daqui a pouco começou a orar em línguas estranhas. E alguém começou a traduzir. Isso eu ouvi lá. Está em desconformidade. Não, isso não está em desconformidade com o que estamos vendo agora. Eu não sou investigador de polícia, mas tem muitos questionamentos aí que nós não vamos fazer aqui para não alongar. Tá certo? Você já reparou que os milagres são fonte de riqueza de grande maioria de muitas denominações que estão aí na televisão? E o pessoal fala assim, joga a muleta. Joga a muleta e sai mancando e tal, e anda. Eu, como médico, eu digo que aquilo ali é enganação. Eu digo para você que é enganação.
É pago para fazer aquilo. Não, pode, é essa que eu estou falando da questão policial. Mas eu não entro nesse aspecto. Eu entro no aspecto médico. Entendeu? Então, eu estou só levantando essa questão. Eu estou só levantando essa questão para que cada um de nós continue estudando. Tem um livro que diz assim, saudável aos 100 anos. O nome do autor é John Robbins. Eu até emprestei esse livro para o, acho que é Leônidas. Não, Djalma. Djalma subiu da igreja, eu vou cobrar o livro dele. Se você estiver acompanhando aí, Djalma, traz meu livro, viu? Saudável aos 100 anos. E ali, o que acontece? Ele descreve vários grupos de idosos, os caras têm 90, 100 anos e dançam, casam, nadam e vivem muito bem. E tem a história de uma senhora lá, ela que descreve, que ela foi diagnosticada com câncer de pulmão com derrame pleural. Isso a gente, como médico, sabe que a coisa já está avançada, não tem mais jeito. Quem não tem noção, derrame pleural é líquido da pleura, tal, não sei o quê. Não tem mais jeito. E a gente sabe, e ela disse assim, eu tenho todos esses documentos. E eu me determinei, ela fala isso, ela não põe religião no meio. Eu me determinei mentalmente vencer aquilo. E comecei a me dedicar à prática esportiva, atividade física e tal. Curou. Curou. É um milagre. Foi uma determinação dela, mental, e conseguiu vencer aquilo. Mas eu não estou dizendo que Deus não tenha atuado ali. Deus pode ter atuado e permitido. Porque Deus já atuou dentro de nós, dando toda essa maravilha que nós somos. E nós não usamos. Errais por não conhecer as Escrituras, diz a palavra. Entende? Então é preciso que a gente leia, estude, ore, peça e se determine. Então, Nogueira, só para levantar essa questão. Então, voltando, né, à questão do paralítico, o que é importante a gente estabelecer aqui é que ele pede esmola. Nós podemos fazer, inclusive, uma exegese aí, dizendo o seguinte, o indivíduo é fruto de uma sociedade sem amor, sem fraternidade, está ali jogado, pedindo para sobreviver. É a matéria, é aquilo que nós vivemos. Mas Pedro chega e diz assim, olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. O outro lado da coisa, o Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. Entendeu? Então nós vamos falar que aquele indivíduo tinha fé. Não, ele não estava pedindo fé. Ele não estava se questionando por fé, ele estava pedindo o básico, material. Eu preciso de dinheiro para as minhas necessidades básicas. Mas o Pedro teve fé. Mas o Pedro disse, eu não tenho ouro nem prata. Quer dizer, aquilo que você sempre esperou da vida, que é a matéria, te abandonou, te deixou nessa situação deplorável, vai continuar te deixando, mas isso aí não vai resolver. Mas eu tenho uma outra coisa que resolve, que é o Espírito. É isso que eu te dou. Levanta e anda e vai cuidar da sua vida, transformado. A todo momento nós enfrentamos essa situação. É a nossa tendência material. Tem erro nisso? Tem, porque nós somos pecadores, mas nós fomos feitos assim. É a racionalidade. Então é importante que a gente entenda essas circunstâncias que Deus provê para que haja verdadeiramente um questionamento e uma transformação. Foi o que aconteceu com ele, dando continuidade. Doutor, Sim. tem um livro, um rapaz que é Uma Vida Sem Limites. Ele nasceu sem as pernas e eu acho que só uma parte do braço. E nesse livro ele relata, ele queria surfar. E o cara disse para ele, você não pode. Ele falou, por que eu não posso? Né? Quem já surfou aqui? Já subiu em cima de uma prancha de surf?
E eu nunca consegui. Então, ele falou, eu quero saltar de paraquedas. Disseram para ele, você não pode. Ele falou, por que eu não posso? Né? Então, ele diz que ele tem uma vida sem limites pelo aspecto da sua vida, da forma como ele estava sem as pernas, inclusive casou, eu acho que ele tem 3 filhos. Então, Não podia casar também. não podia casar, né? Justamente. Então, é isso. Eu acredito que é igual passou um documentário sobre um rapaz cego que é mecânico. E ele estava no ônibus, indo para sua casa, depois de um dia de trabalho, tinha um pedinte, que era cego também. E ele então disse para esse outro cego, falou, toma vergonha na sua cara, vai estudar e vai trabalhar, porque eu também sou cego, mas o fato de eu ser cego não me limitou a essas situações. Na verdade, me fez com que eu me esforçasse até muito mais do que os outros, pelo fato de eu ser cego, mas não me possibilitou de eu conseguir ter a minha profissão e dela sobreviver. Wilson, seu exemplo é fantástico. Eu vou só pedir um pouquinho de tempo mais para o Ademir, para a gente não sair daqui. Eu vou entrar no fim nessa sua argumentação. Meus irmãos, o próximo evento aqui é Ananias e Safira. Foram tomados pelo espírito maligno na hora de entregar a oferta. Ananias morreu 3 horas depois de Safira. Deus fez aquilo para mostrar para o pessoal, não adianta vocês quererem me enganar o espírito. Vocês estão defendendo a maior causa do universo, que é você contribuir para a propagação do evangelho e liberdade real, que é a liberdade espiritual. Deus não permite, as pessoas não entendem isso. Mas aqui aconteceu isso. E por último, Enéas, que estava aleijado em cima da cama, e por último a Tabita, que era Dorcas, que era uma mulher que fazia benfeitorias para as pessoas e tal, e era muito querida, e morreu. E aí Pedro é chamado, vai numa cidade, cura o Enéas e depois vai para Jope e cura a Dorcas, ressuscita. Isso para mostrar, meus irmãos, que Deus permitiu porque era importante estabelecer a propagação do evangelho na época. Mas voltando à questão que você coloca, Deus não dá limites, Ele já nos proveu de tudo que nós precisamos e nós precisamos desenvolver. Então isso aí, uma das coisas que eu sempre debato lá na Câmara é exatamente o mimimi criado pela esquerda para continuar dominando, escravizando o ser humano. Se você olhar a Paralimpíada, eu vi nadador sem braço e sem perna. O cara ganhou, brasileiro. Como é que é isso? Ele, pela movimentação do corpo, ele conseguia se deslocar e ele determinou com ele que ele iria conseguir aquilo. Entendeu? Então, meus irmãos, o nosso potencial, que é de Deus, e quando nós fazemos isso, nós honramos a Deus, nós podemos transformar o mundo. Então, aquilo que Jesus Cristo fala, se vocês estiverem em mim, crerem em mim, vocês farão obras maiores. E aí tem muitas interpretações teológicas, exegéticas e tal, mas cada um precisa, dentro daquilo que é capaz, compreender e fazer. Então nós podemos desenvolver o nosso potencial, isso que você colocou aí do cego, que é capaz, que é mecânico. Ele tem habilidades, ele desenvolve. O indivíduo consegue, o cego, ele consegue perceber pela pele as vibrações e ele sabe o que é o que dentro do processo, mas isso é mente, isso é cérebro que nós temos capaz de desenvolver. Enfim, há muitas formas de nós não ficarmos dependentes, mas isso não quer dizer que você deva ser materialista. Ah, eu consigo, eu não preciso de Deus. Não, meu amigo, você precisa porque isso aí foi Deus que fez. Foi Deus que estabeleceu esse seu cérebro
fantástico e por isso você consegue chegar nesse ponto. Então, é importante que a gente pense nisso. Eu continuo sempre angustiado em relação a isso, quer dizer, que qualidade de crente nós somos? Onde é que está a nossa fé? Será que nós somos tão ralé em relação àqueles que ficaram lá no passado, que nós não conseguimos fazer nenhum milagre? Talvez nós devamos nos aproximar mais para a gente conseguir, colocando a mão, falando que as coisas aconteçam, porque são promessas de Jesus Cristo lá na Bíblia. Fala, Pedro, você tem 1 minuto para falar. É que nem eu, né? Eu tenho problema de visão, né? Só enxergo o olho só e também não enxergo muito longe, né? Então eu vou de bicicleta, antes de sair de casa, eu faço minha oração, gente às vezes me guardar na minha ida, na minha volta, guardar minha casa, guardar tudo, né? E aí eu vou no mercado, eu vou e volto de bicicleta, né? De bicicleta, chego em casa, eu vou lá para a revista, compro uma coisa para mim, volto de bicicleta, eu faço tudo de bicicleta. Você convoca o anjo da guarda. Convoca ele para estar do seu lado. O pastor não facilita, porque realmente o risco é grande. Se você não... Isso. É assim também, eu tenho que fazer a minha parte, além do outro. Claro. Eu tenho que cuidar para não acontecer acidente grave. Exato. E se o trajeto é sempre o mesmo, você já conhece bem, já sabe, a velocidade, tudo isso são importantes, né, nessa situação. Meus irmãos, muito obrigado. Os eventos aconteceram porque Jesus Cristo queria autorizar os apóstolos a propagarem de uma forma bem consistente que se fazia necessário na época. Muito obrigado, Ademir. Bom dia, irmãos, graça e paz. Então, o doutor Luiz Giovanni já abordou a primeira parte, eu fiquei com a segunda parte da lição número 3, mas antes de iniciar a lição, eu quero primeiramente desejar a todos vocês uma feliz Páscoa, né? Hoje, domingo, dia 20 de abril de 2025, comemoramos a Páscoa, uma das principais festas cristãs. E a Páscoa cristã, para nós, significa a ressurreição de Cristo. Como está escrito na Bíblia, sabe-se que Jesus foi morto, crucificado, na sexta-feira, por volta das 15 horas, e no domingo pela manhã, quando Maria Madalena foi ao túmulo, percebeu-se que Jesus já não estava mais lá, ou seja, ele ressuscitou no domingo logo cedo. E aí nós comemoramos esse evento porque a ressurreição de Cristo é a prova concreta de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo na cruz pelos nossos pecados. Então, para nós é uma das principais festas, né? Então, que Deus nos abençoe e nunca nos deixe faltar esse conhecimento. Nós possamos estar sempre relembrando que um dia, para que a gente conseguisse esse status de justificado perante Deus, alguém teve que morrer no nosso lugar. E um outro evento importante que aconteceu foi no dia de ontem, que comemorou-se o Dia do Exército Brasileiro. Essa data remete ao ano de 1648, quando em Pernambuco, na famosa Guerra dos Guararapes, quando camponeses que viviam aqui no Brasil, entre eles portugueses, índios e negros, se juntaram para expulsar o invasor holandês. E os historiadores, a partir desse evento, entenderam que ali houve a semente de patriotismo, quando as pessoas começaram a entender que essa terra era nossa, que havia necessidade de nós defendermos e não esperar a coroa portuguesa. E então, a partir daí, foi instituído esse evento marcante na nossa história como o Dia do Exército Brasileiro, uma instituição muito antiga, que sempre esteve presente nos fatos mais marcantes. Digo isso porque eu sou militar da reserva, né? Trabalhei 32 anos no Exército, e hoje a gente não chama mais da reserva, chama-se veterano. Então, a todos os meus compatriotas militares que estão na ativa e na reserva, meus parabéns pelo Dia do Exército. E voltando à lição, irmãos, estamos na lição número 3 hoje, nós estamos estudando o livro de Atos, e hoje o objetivo é nós
compreender o significado dos eventos que ocorreram na igreja primitiva. Então eu fiquei com a segunda parte, que é justamente ali o crescimento da igreja, que está em Atos 5, do verso 12 ao 16, e depois vamos abordar Atos 9, a parte da cura de Enéas e também de Tabita ou Dorcas, né? Então abre suas Bíblias em Atos 5 e vamos ler do versículo 12 ao 16. E assim está escrito, Atos 5, 12 ao 16. Muitos sinais de prodígio eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e marcas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Então, irmão, aqui a gente vê que o autor do livro de Atos, que é Lucas, ele faz uma breve explanação do que estava acontecendo na igreja na época, né? Estavam ocorrendo muitos sinais e prodígios, na verdade são milagres, mas Lucas, ele prefere chamar isso de sinais e prodígios. Sinais são manifestações do poder de Deus, e prodígio é aquilo que provocava nas pessoas, que eram grande admiração e perplexidade. E é interessante, irmão, a gente meditar nesse ponto aqui, porque que o autor do livro de Atos, ele se refere a esses milagres como sinais e prodígio. Alguns historiadores, eles fazem uma comparação do início da igreja cristã com o evento da saída do povo de Israel do Egito, devido a tanta manifestação do poder de Deus. A gente viu que quando o povo estava saindo do Egito, além das 10 pragas que Deus mandou sobre o povo do Egito, para convencer o faraó de libertar os hebreus, a gente viu que nos primeiros anos da caminhada deles pelo deserto, houve muita manifestação. O povo passou, o mar vermelho se abriu para o povo passar. Depois, no Monte Sinai, houve aquela manifestação da presença de Deus, e eles receberam a lei. Depois, houve inúmeros eventos, onde ficou muito claro o poder e os sinais de Deus para aquele povo que tinha saído do Egito. E agora a gente vê algo semelhante. Quando você vê a quantidade de sinais e maravilhas, de milagres que acontecem no início da igreja cristã, é semelhante ao que aconteceu na saída do Egito. E a gente sabe que tudo que Deus faz tem um propósito. Deus não é um ser exibido, Ele não está fazendo isso só para demonstrar poder. Há um propósito por trás de tudo isso. E o doutor Luiz Giovanni começou a abordar isso aí. Quando ele disse, por que Deus fez tantos esses milagres? E tinha um objetivo, irmãos. O objetivo, eu quero mostrar dentro da Bíblia para vocês, então abra suas Bíblias. No livro de Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Então, vamos ler do versículo 2 ao 4. Diz o seguinte, Hebreus 2, do versículo 2 ao 4. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor? Olha aqui. O Senhor aqui, ele está se referindo a Jesus, tá? E aí continua, foi-nos dado depois, confirmada pelos que ouviram. Verso 4, dando Deus testemunho juntamente com ele por sinais e prodígios, e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então veja o que o autor de Hebreus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, olha, se no passado, quando vigorava a lei,
aquela mensagem entregue por anjos e por profeta foi de grande valia, imagine agora, quando você recebe a mensagem do próprio Senhor Jesus, do Filho de Deus, o qual a ele justifica, a questão que eu fiz anteriormente, o qual ele está confirmando por meio de sinais e prodígios. Então, os sinais e prodígios naquela época na igreja, aquela grande quantidade, nada mais era do que Deus confirmando Jesus como Senhor e Salvador. Esse era o objetivo de Deus. Essa era a grande questão. Muitas vezes a gente se pergunta, né? Por que hoje não acontece mais isso? Por que hoje a gente não tem tantos sinais e milagres como tinha naquele momento? Será que falta fé? Será que não estamos cheios do Espírito Santo? É um questionamento que a gente se faz. Mas, irmãos, eu creio que não é falta de fé. Porque nós temos homens e mulheres de fé hoje em dia. E muitos. Não é falta de pessoas cheias do Espírito Santo, porque nós temos pessoas cheias do Espírito Santo hoje na igreja. Mas existe a questão do propósito de Deus. Naquela época, Deus tinha um propósito. E se hoje Deus resolver fazer uma série de milagres, grandes milagres, a ponto de chamar a atenção do mundo inteiro, Ele vai fazer, Ele tem poder para isso. Mas eu não posso dizer para vocês, eu não tenho como responder para vocês por que Deus não faz. E eu creio que ninguém também tem essa resposta, porque não nos foi revelado na palavra. Deus tem seus mistérios, e Ele revela quando Ele quiser, para quem Ele quiser. E tem coisas que a gente não, simplesmente, não vamos ter como saber, a não ser que Deus nos revele. Então, essa é a questão aqui que eu levanto para vocês. Naquela época, esse grande número de sinais ocorreu com um propósito. Havia uma intenção de Deus. E se hoje não está acontecendo tantos milagres como naquela ocasião, é algo que a gente precisa meditar profundamente, estudar mais, buscar em Deus, quem sabe Ele nos revele o que está acontecendo. Pois não? Por favor, aquela frase que está na palavra, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, fala com esse monte, sai daí e venha para cá. Então isso daí não leva embora, porque a fé não é nada. Aquela ocasião, a gente tem que entender que ali foi uma palavra de Jesus, Ele estava dando um ensinamento. Ele pegou um grão de mostarda, uma semente bem pequenininha, mas uma vez lançada na terra, regada, trabalhada, se torna uma árvore grande, frondosa. Assim é a nossa fé, é a minha fé, a sua fé. Ela começa com uma atitude pequenininha. Alguém falando a palavra de Deus e plantando uma dúvida na sua mente. Depois, aquilo ali, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, mas você ainda é um bebê na fé. Mas você tem uma vida inteira para trabalhar isso. E à medida que você vai trabalhando, essa fé vai crescendo. Deus vai acrescentando cada vez mais na sua vida. Esse era o ensinamento que Jesus queria passar para as pessoas. Eu penso que as grandes coisas que aconteceram no passado no Velho Testamento foi Deus se manifestando, falando: eu sou Deus e eu faço o que eu quero. Lhe dou a vida, tiro e lhe dou de novo. Foi o que aconteceu lá no Egito, que ele liberou o povo dele fazendo aquelas pragas, e ele endurecia o coração de Faraó, para que o Faraó não deixasse o povo sair, e ele continuou com as pragas. E depois ele deu autoridade para Jesus Cristo descer e fazer o que ele queria, ressuscitar defunto, como Lázaro, etc. Quer dizer, foi Deus se manifestando. Só que hoje Deus não se manifesta mais dessa forma. Por quê? Porque nós já tivemos exemplos suficientes para saber que Deus é o caminho. A verdade é a vida. Isso. Mas como eu falei, né? Tudo que Deus faz, Ele tem propósito. Ele não faz nada apenas para Ele se exibir, para Ele mostrar o seu poder, porque Deus sabe que Ele tem poder. Deus sabe que tudo está nas mãos dEle. A vida, a questão da existência ou não, está tudo nas mãos de Deus. Então, hoje, muitas pessoas
eu já vi muitas pessoas dizer, eu não acredito mais que hoje em dia alguém consiga trazer alguém da morte, por meio de uma oração, de uma declaração de fé, coisa assim. Eu não compartilho desse pensamento. Eu creio o seguinte: Deus pode fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. E Ele pode usar quem Ele quiser. Essa é a grande questão. Agora, se Deus não está utilizando, é porque Ele não está na hora ainda. Mas vai existir uma hora que Deus vai usar pessoas com grande poder e com grande sinal. Disso eu não tenho dúvida. E outra coisa, Deus se manifesta nos dias atuais? Se manifesta. Na minha vida mesmo, eu já recebi muitos sinais de Deus. E eu creio que vocês também já receberam muitos sinais de Deus. Quantos livramentos, quantas curas de doença, quantos pedidos que nós fizemos e já foi atendido. Muitos, infinitamente muitos, né? Ele se manifesta. Não está se manifestando da forma que acontecia lá no passado. Mas, como eu falei, lá no passado tinha um propósito, que era confirmar Jesus como seu Senhor e Salvador. Como disse o Dr. Luiz Ovando, havia todo um pensamento ideológico e político que queria colocar Jesus de lado. Não queriam aceitar Jesus. Então era necessário Deus se manifestar para que, por meio da palavra dos apóstolos e da igreja, as pessoas vissem: opa, peraí, essa mensagem vem de Deus. Porque homem nenhum tem poder para curar um aleijado, homem nenhum tem poder para trazer à vida alguém que já morreu. Isso tem que vir da parte de Deus. Então era isso. Essa era a mensagem que Deus queria trazer para aquele povo, que Jesus é Senhor e Salvador. E hoje nós já temos essa convicção. Nós já temos essa convicção que que Jesus é Senhor e Salvador. E aí, continuando, irmãos. Dando sequência aqui a nossa lição, eu vou passar rapidamente comentar sobre alguns desses milagres que aconteciam. A gente viu que esses milagres que ocorreram aqui no relato que a gente acabou de ler, de Atos 5, eles ocorriam não só com o povo da igreja, mas com as pessoas que também não eram convertidas. Verso 12, veja ali, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. Então acontecia no meio do povo. Não era só os cristãos que eram beneficiados, mas também a população de maneira geral. Né? Então veja que aqui a gente já tem esse discernimento. A gente viu também que ocorreram muitas curas de doenças graves, versículo 15, a ponto de levar enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas. Então veja bem, eu chamo a atenção de vocês aqui que as curas não eram uma doença simples, não era uma dor de dente, não era uma dor de cabeça, uma dor no braço, uma dor na coluna, não. Era algo tão grave que muitas vezes o enfermo, ele não conseguia se deslocar. Era preciso ser levado por outras pessoas em macas e camas. Veja que algo extraordinário acontecia. E também, além de o nome de Jesus ter poder para curar doenças, também havia muita expulsão de espíritos imundos, como está no verso 16. Muitos espíritos imundos, pessoas atormentadas de espíritos imundos eram levados, todos eram curados. Então aí a gente vê a dimensão desses milagres e desses sinais que ocorriam. Mas eu chamo a atenção de vocês aqui para o que está escrito no verso 13. O verso 13 é um verso bem interessante, que ele diz o seguinte, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a ele, porém o povo lhes tributava grande admiração. Você lê esse verso, mas dá para entender alguma coisa aqui? O que vocês conseguem entender o que ele está dizendo aqui? Ou seja, quando ele fala do restante do povo, ele fala daqueles que não se converteram, dos que não eram cristãos. Quer dizer, o cara não se convertia, mas tinha admiração? Como assim? Para a gente entender o verso 13, você vai ter que voltar no verso 11. Olha só o que está escrito no versículo 11 aqui, Atos 5:11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Que acontecimento eram esses?
a morte de Ananias e Safira. Lembra da história de Ananias e Safira? Que eles se converteram ao cristianismo, e naquela época as pessoas que se convertiam, muitos vendiam suas propriedades e o dinheiro colocava nas mãos dos apóstolos para que fosse distribuído entre os mais necessitados. Ananias e Safira fez a mesma coisa. Eles venderam sua propriedade, só que em vez de entregar todo o dinheiro, eles reteram uma parte para si e uma parte levou para a igreja, dizendo que todo o dinheiro era aquele que eles estavam entregando para a igreja, o que era uma grande mentira. E aí a história narra que primeiro Ananias morre e em seguida a mesma coisa acontece com a sua esposa Safira, porque ambos mentiram perante a igreja. E aí o Espírito Santo tirou a vida deles, gente. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu, Deus fez esse ato para mostrar para nós, para nos ensinar que no meio do povo de Deus, no meio dos santos, não há lugar para infidelidade e desonestidade. Tá? Isso é um ensinamento para nós hoje. E olha só o que esse ensinamento provocou na época. Aí você vai ler o versículo 13 aqui, aí você vai entender. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a ele, porque, porém, o povo lhe tributava grande admiração. Ou seja, as pessoas que não tinham convicção de receber Jesus como seu Senhor e Salvador, não ousavam mentir, não ousavam proferir uma conversão falsa apenas para obter milagre, para obter vantagem. Por quê? Porque eles tinham temor. Eles não queriam que acontecesse com eles o que aconteceu com Ananias e Safira. Olha só, então você vê que o que aconteceu com Ananias e Safira foi uma espécie de filtro para tornar as conversões da igreja primitiva verdadeira. Uma pessoa que se convertia naquela época, se convertia verdadeiramente, tinha sinceridade no seu coração. Por esse motivo e por outros também, porque naquela época a igreja era perseguida. Quando um camarada, ou um homem ou uma mulher, resolvia entregar sua vida a Jesus, ele tinha certeza de que ele ia ser perseguido, ele ia perder seu emprego, ele podia perder sua família, sua propriedade. Então era algo sério, e as pessoas levavam isso a sério. Mesmo tendo admiração pelos cristãos, mesmo vendo os milagres, se não tinham certeza, não se convertiam. Infelizmente, isso não tem acontecido mais hoje. As pessoas estão perdendo esse senso de sinceridade, de respeito, de temor em relação ao Senhor, até mesmo nós, irmãos. No meio da igreja tem muitos cristãos que não se comportam como cristão, levando as pessoas que não são cristãos a ter descrédito em relação à igreja. Mas a Deus, por meio do Espírito Santo, ele passou uma mensagem com a morte de Ananias e Safira para nós. E a mensagem é que no meio do povo de Deus não há espaço para infidelidade e desonestidade. Então quem está no nosso meio confessando ser uma coisa, e na verdade não é, saiba, você vai prestar conta a Deus. Uma hora você vai prestar conta. Então, leve a sério a decisão que você fez ao receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Não brinque. A palavra está nos ensinando isso. Tá certo? Papito, você queria falar alguma coisa? Nós falamos sobre oração, né? Muitas vezes a igreja que tem gente que faz uma oração morta. E aí tem vezes que a oração que a pessoa pede não sai, porque tem que fazer que nem o povo de Elias, né? Orar, e Deus respondia, né? Então, não é também gritar também, né? Elias orava baixinho, falava, Senhor, que mostra para esse povo que Deus que é o Senhor. É que nem eu orei lá uma vez aqui na terceira igreja, quando não era no pastor Mauro, eu fiz aquela oração frase. E logo quando eu cheguei na igreja de manhã, eu senti um altar muito ruim dentro da igreja. Alguma coisa que está errada aqui dentro. Eu não sabia o que era. E aí quando a igreja encheu, o pastor Mauro falou, vamos fazer orações frases, assim. Eu falei, vou levar então um clamor que nem dizer fez.
levantou um clamor perante o povo de Deus, né? E eu comecei a orar e o Senhor derrama aos 4 cantos da igreja o fogo do Espírito Santo de Deus e mostra que o Senhor é Deus, mostra que o Senhor tem capaz, mostra que o Senhor corresponde à sua vontade, não à nossa vontade, porque quem manda aqui dentro é o Senhor, não é homem, nem homem nem mulher, é o Senhor que manda aqui. Comecei a orar e pá, de repente ficava uma mulher demoniada dentro da igreja, e demoniado se retorcendo o olho, virando assim, eu lembro disso, né? E aí eu fiquei olhando e disse, nossa, esse era o problema que eu estava sentindo, né? Eu não sabia que era isso. E era uma mulher que estava com a Bíblia na mão ainda. Uma mulher que estava na Bíblia na mão, mas só que ela tinha entregado, o corpo dela foi dominado pelo mal. Ela se deixou, né? E aí o pessoal falou assim, nossa irmão, que oração poderosa. Eu falei, não, a oração minha não foi poderosa, foi o poder de Deus. Eu pedi, realmente só pedi, e falei, Senhor, faça a sua vontade. E ele fez a vontade dele, né? Pronto, certo, ok. Como foi dito, né, a oração, assim, muita gente tem esse mito, né, oração poderosa, oração fraca. Não existe oração poderosa e fraca, gente. A Bíblia diz que toda oração feita com fé, ela chega até Deus. Então você só precisa ter fé para que a sua oração chegue até Deus. Chegou até Deus, ele tenha confiança de que ele é um juiz justo e ele vai levar a tua causa a sério. Ele pode atender ou não. E se não atender, tudo bem, ele é Deus, ele continua sendo Deus, ele continua te amando do mesmo jeito. A gente não pode ter uma atitude de rebeldia, de um adolescente, quando você nega alguma coisa para ele, ele acha que é o fim do mundo, que você não gosta dele. Não é assim a nossa relação com Deus, né? E continuando aqui, irmãos, nós já estamos caminhando para o final, após esse evento aqui dos milagres que a gente acabou de citar. Aí nós temos ali a cura de Enéas e de Dorcas, né? Atos 9, do verso 32 ao 43. Vamos lá, Atos 9, verso 32 e 43. Nesses dois eventos, a gente vê que a finalidade é exaltar o nome de Jesus. É confirmar realmente Jesus como Senhor e Salvador. Aqui e não a pessoa do pregador. Isso é uma coisa muito importante. A gente vê aqui no livro de Atos que os mais variados milagres que ocorreram, o autor do livro, ele não exalta a pessoa que estava pregando. Como no caso aqui de Dorcas e de Enéas, veio por meio do apóstolo Pedro. Em momento nenhum Pedro é exaltado, mas o nome de Jesus é exaltado. Porque essa é a finalidade de Deus, era exaltar o nome de Jesus, era confirmar Jesus como Senhor e Salvador, e não a pessoa que estava pregando ali, não a pessoa que estava invocando o milagre. E é uma coisa que a gente também precisa compreender nos dias de hoje. Eu sei que tem muitas pessoas, hoje em dia tem líderes famosos aí, por meio de suas pregações, muitas pessoas alcançarem seus milagres, aí as pessoas começam a idolatrar esse líder. Compra camiseta com o nome dele. Tem líder aí que já vendeu até o paninho que ele limpa o suor da testa. E por aí vai. Gente, não é a pessoa que tem poder. Nenhum de nós tem poder. Elias não tinha poder. Moisés não tinha poder. Quem tem poder é Deus. O poder vem dele. Então, a gente tem que entender que quando Deus usa uma pessoa para trazer um milagre, ele está se manifestando e demonstrando com aquilo ali que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, e também mostrando que Deus se importa com você, que Ele está atento às tuas necessidades, mas é Deus, não é a pessoa que está trazendo o milagre para você. A pessoa é só um servo de Deus, como você também é, nada diferente. E esses dois milagres aqui que a gente vê, na cura de Enéas e de Dorcas, a gente consegue perceber claramente isso aqui, ó, em Atos 9, 32,
Eu quero ler para vocês aqui o versículo 34 e o 35, que diz o seguinte: disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus te cura. Levante, arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou, virando-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Olha, perceba bem o que está acontecendo aqui. Pedro, ele pronuncia um milagre ali. Ele diz para o doente, para Enéas: ó, Jesus te cura, né? Seja curado em nome de Jesus. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo: seja curado em nome de Jesus. Enéas imediatamente é curado, fica de pé. E o que acontece depois? O evangelho é pregado e um grande número de pessoas se converte. O que isso quer dizer? Aquilo que foi falado no início. Deus estava confirmando o nome de Jesus como Senhor e Salvador. Era isso que os apóstolos faziam. Eles aproveitavam a ocasião que ocorreu o milagre para depois colocar: ó, isso aí foi feito por Jesus, tá? É Jesus. Aquele que vocês crucificaram, lembra? Aquele que morreu na cruz. Sim, ele era o profeta de Deus, ele era o ungido, ele era o Messias, aquele que veio para salvar vocês. Então arrependam-se e creiam nesse evangelho. Era isso que eles faziam. Então a pregação deles estava recheada do arrependimento na pessoa de Jesus Cristo. O mesmo aconteceu com Tabita, ou Dorcas, né? Como aqui diz, está escrito. Veja ali, ó, Atos 9, 40 e o versículo 42 diz o seguinte, ó, 40: mas Pedro, tendo feito sair todos pontos de joelhos, voltando para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Verso 42: isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Você não vê aqui ninguém se ajoelhando perante Pedro, ninguém comprando camiseta de Pedro, ninguém idolatrando Pedro, não. Por quê? Porque os apóstolos, o objetivo deles era enaltecer e tornar conhecido o nome de Jesus. Porque esse era o objetivo. Esse é o objetivo do Evangelho, é a gente tornar Jesus conhecido das pessoas. Nada diferente aconteceu com Enéas, nada diferente aconteceu com Dorcas. Foi curado em nome de Jesus. E uma coisa que a gente aprende nos milagres, que a gente, aqui no estudo de hoje, é que esses milagres, o benefício dele não foi só a pessoa que foi curada, que recebeu a cura, que recebeu o milagre em si, mas a quantidade de vidas transformadas em função desse milagre. O milagre de Enéas, você viu aqui, ó, pessoas da cidade de Lida e Sarona se converteram. No Enéas de Dorcas, as pessoas da cidade de Jope se converteram. Olha quantas vidas foram transformadas. Esse também é um dos objetivos de Jesus, é transformar vidas. Eu digo até o principal objetivo. Eu sei que tem muita gente que vem atrás de Jesus, procura um cristão hoje em dia para orar porque quer receber um milagre. Nada contra. Quem é que não quer receber um milagre? Quem é que não quer resolver um problema? Todos nós queremos, mas a gente tem que entender, irmãos, que o mais importante da pessoa de Jesus é que ele tem poder para transformar vidas. A gente viu que no caso de Enéas, só ele recebeu o milagre, mas a palavra de Deus diz que Sarona e Lídia, muitos se converteram. A mesma coisa de Dorcas, só ela recebeu o milagre. Mas lá em Jope, onde ela morava, muitas pessoas se converteram. Então, muitas vidas foram transformadas. E eu acho que esse é o maior benefício que nós temos quando a gente procura um relacionamento com Deus por meio de Jesus. É a transformação da nossa vida, esse é o maior milagre. Não tem milagre maior que esse, sua vida ser transformada. Você não tem poder para transformar a sua vida, mas Deus, por meio de Jesus, Ele tem. Sabe aquela conversa que o pessoal diz no ditado popular, pau que nasce torto morre torto? Isso é uma grande mentira. Pau que nasce torto pode ser consertado em nome de Jesus. Pode. E a gente vê isso todo dia,
praticamente todo dia. A cada reunião na igreja, a cada pregação que alguém se converte, alguém entrega a sua vida, a gente vê isso. A gente vê isso quando a gente encontra um irmão em Cristo que dá um testemunho da sua vida anterior. Transformação de vida. Esse é o maior milagre que Jesus produziu na vida das pessoas aqui na época da igreja primitiva e que continua produzindo até hoje. Isso sim, vale a pena a gente meditar, vale a pena a gente pensar. Então, irmãos, assim eu termino a minha parte, passo ao doutor Isovaldo para as considerações finais. Muito obrigado, Ademir. Meus irmãos, nós já estamos um pouquinho avançados, mas eu não posso deixar de dizer para vocês que nós podemos fazer milagres. Nós já somos um milagre. Basta que a gente aproveite o nosso potencial em muitas coisas que nós achamos e acreditamos ser milagre. Na verdade, simplesmente é o desenvolvimento. O grande milagre é o milagre da salvação. É o resgate espiritual perante Deus, é a sintonia novamente com Deus. E isso aconteceu. Então, nós todos podemos fazer milagres conforme a palavra de Deus que diz lá, em João capítulo 14, versículo 12, depois vocês podem olhar. Como foi lembrado, quer dizer, cada um de nós, tendo fé, podemos fazer coisas. E sempre tem um propósito, né? Não queira você fazer milagre com propósito econômico, social, político, de projeção, enfim. Isso aí não vai funcionar. Aqueles que fazem se enganam os demais e vão responder naturalmente por isso, na presença do Senhor. E uma coisa importante que foi colocado aqui, que o Ademir falou, a oração, não tem oração fervorosa, oração isso, oração aquilo. Nós fazemos essa gradação, essa classificação, que é um erro. Quero dizer aqui para os irmãos, é um erro. Que aquele pastor, aquele irmão que sapateia, que grita, que pula, que faz, acha que aquilo é fervor, que aquilo vai ser ouvido. Errado. É você. A palavra diz lá em Mateus 6, entra no seu aposento, ora, Deus vai ouvir. Não precisa você estar fazendo cena para ser ouvido. E isso é o que acontece, viu, Papito? Infelizmente é isso que acontece. E nós não podemos embarcar nessa. E achar que aquele que grita mais alto, que levanta mais, que fala mais, enfim, é que vai ser ouvido. A palavra não mostra isso. Pelo contrário, pede para que haja sensatez. Só você e Deus, orando, você vai ter a resposta da dependência daquilo que vai dentro de você. E você sabe. Então essa questão que se faz de barulho nas igrejas, isso é cena, isso é estardalhaço, isso não tem fundamento bíblico. Entendeu? Não tem. Então é importante a gente sair dessa situação. E o milagre depende da proximidade nossa com Deus, para a sua glória, para o seu propósito. Essa é a verdadeira razão de nós estudarmos aqui a palavra e entendermos isso. Eu gostaria de conhecer os nossos visitantes. Da vez passada nós não apresentamos. Vamos lá. Álvaro. Fala aí, Álvaro. De onde é que você é? Sou de Campo Grande, estou aqui há 8 anos, sou de São Paulo, capital. Você é campograndense? Não, sou de São Paulo, capital. E está aqui há 8 anos. E através